que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era má, era continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça diante dos olhos de Deus. Meu amado irmão, presta bem atenção. Nós estamos falando acerca da corrupção da raça humana. Você bem sabe que Deus, o Criador, Ele fez o homem. E quando fala o homem, está falando dos dois gêneros, homem e mulher. Foi Deus que criou. Você bem sabe que primeiro Deus formou o homem por nome de Adão, e depois da costela de Adão veio a mulher por nome chamado Eva. Então, nesse texto que acabamos de ler, quando se refere ao homem, está falando sobre a criação, e Deus estava irado com a raça humana, porque você bem sabe que Deus, Ele criou o ser humano para que o ser humano fosse obediente à sua palavra. Deus criou o ser humano para que o ser humano vivesse uma vida de paz, de alegria, de felicidade e também de obediência. E fazendo isso, consequentemente, o ser humano, a raça humana, a alma que está dentro do ser humano seria salva. Esse é o propósito de Deus, é salvar o ser humano. Só que diz a Bíblia, nesse texto, que Deus, Ele viu que a humanidade cresceu muito. Ele viu que se multiplicou a humanidade, e também se multiplicando a humanidade, também se multiplicou o pecado, de maneira que Deus, Ele viu que a humanidade, o ser humano que foi criado para adorar a Deus, estava deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. Deus, Ele viu que conforme a humanidade crescia, a população crescia naquele tempo, o pecado também crescia. Observa bem que Deus, Ele vai dizer: eu me arrependi de ter feito o ser humano. Mas por que Deus se arrependeu? Ele se arrependeu porque aquele ser humano que é qualificado, aquele ser humano que é comparado à imagem e à semelhança de Deus, deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. Esse ser humano, nós que somos ser humano, deixamos o santo e abraçamos o profano, que simboliza o pecado. Diz a Bíblia que Deus estava tão irado, estava tão triste por ver o ser humano pecando, que Ele falou: eu vou destruir a raça humana, eu vou acabar tanto com o fôlego de vida do ser humano, como também do réptil, como também de todo tipo de animal. Você bem sabe que o animal, ele é um ser vivo, mas o animal, para ele, não tem salvação. Mas o único ser vivo que foi feito e criado por Deus se chama o ser humano. E aí, esse ser humano que somos nós temos o direito de Deus de obter a salvação eterna. Naquele tempo, Deus olhou lá no céu e viu que a raça humana, que o ser humano estava envolvido em pecado dia
após dia, o ser humano estava todo momento, todo instante, pensando maldade na sua mente, e Deus não se agradou com isso. Só que quando Ele determina, quando Ele afirma que vai destruir o ser humano, ou todo o fôlego de vida que está em cima da terra, diz a Bíblia que Ele olha para o homem, e este homem era um homem agricultor. Este homem tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Este homem, por nome de Noé, era casado, e diz a Bíblia Sagrada que em toda a geração de Noé ele se mostrou íntegro, reto, e também era um homem, um ser humano que se desviava da aparência do mal. Observa bem que Deus, Ele olhou para Noé e viu essas qualidades na vida de um homem chamado Noé, mas o restante daquele ser humano, Deus só viu pecado, só viu idolatria. Deus olhou para a raça humana daquela época e viu depravação, e viu mentira, e viu o ser humano que foi feito pela sua mão se corrompendo e deixando a palavra de Deus de lado. E Deus falou: eu vou destruir toda a raça humana. Mas quando Ele olha, Ele vê um homem íntegro chamado Noé, e Ele vai dizer: Noé, no meio dessa geração pecaminosa, Noé, no meio de uma geração idólatra, no meio de uma geração que só pensa em praticar o erro, Noé, no meio dessa geração que só vive querendo coisas para se satisfazer, eu olhei para você, me agradei de você, e por isso eu resolvi salvar você e também toda a sua família. Diga aleluia. Presta bem atenção que Noé, ele era um lavrador da terra. Noé era um homem que plantava as vinhas. Noé era um homem que plantava os legumes. Noé era um homem que vivia no meio dos outros seres humanos, mas com uma diferença: Noé guardava o concerto com Deus. Noé tinha temor de Deus, coisa essa que no dia de hoje muitas pessoas já não têm mais. No dia de hoje, as pessoas, como também as pessoas do passado, no dia de hoje, tem pessoas que só pensam em viver no pecado. Tem pessoas no dia de hoje, no século 21, que só pensa em satisfazer a sua carne. Presta bem atenção, a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer: agrada o Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Presta bem atenção que Noé era um homem que foi exemplo na sua geração, e nas gerações que Noé passou, ele continuou sendo exemplo. Hoje Noé já não existe mais, mas Noé ainda é exemplo para essa geração e para a geração futura, porque ficou registrado na Bíblia que este homem chamado Noé era um homem temente a Deus. Presta bem atenção na palavra de hoje. Presta atenção no que Deus está falando com você e comigo nesta noite. Olha, o benefício de ser obediente a Deus e o malefício de ser desobediente à palavra de Deus. Observa que Deus, Ele não vai falar com as pessoas que desobedeciam a Ele, não. Deus, Ele vai falar com Noé, que estava sempre procurando obedecer os seus mandamentos. E Ele vai dizer: Noé, faz para ti uma arca. E Deus, Ele vai dar o tamanho da arca para Noé. Deus
ele vai falar a dimensão da arca. Deus, ele vai falar a altura da arca. Deus vai falar para Noé como a arca deveria ser feita. Essa arca simboliza a salvação para Noé, para a sua família e para a sua casa. Observa bem que a salvação poderia somente ser para Noé, porque o texto vai dizer que Noé era íntegro, era reto e se desviava da aparência do mal. Mas creio eu que Noé era tão justo, era tão temente, que ele ensinou Sem, Cão e Jafé, os seus 3 filhos, a ser obediente também à palavra de Deus. A Bíblia, ela não fala acerca da esposa de Noé, mas eu tenho certeza que a esposa de Noé também era temente ao Senhor. A Bíblia não fala das 3 noras de Noé, mas eu tenho para mim, eu tenho certeza que também as filhas, as esposas de Noé, dos filhos de Noé, eram obedientes também. Por que, pregador? Porque Deus só permitiu que essas pessoas, essas 7 pessoas, entrassem na arca. Das 7, se eu não estou me enganando, 7, Sem, Cão e Jafé, com as mulheres 6, 7, 8 pessoas entraram na arca. Observa bem que a Bíblia, ela vai dizer que Noé começa a trabalhar no projeto de Deus. E a Bíblia vai dizer que Noé está trabalhando. Noé trabalhando no projeto de Deus para a sua salvação e para a salvação da sua família. E ambos estão trabalhando com ele. Como eu tenho dito nas pregações, naquele tempo não era como o tempo de hoje. Hoje tem uma tecnologia muito avançada e cada dia que passa a tecnologia está crescendo absurdamente. Naquele tempo de Noé não tinha essa grande tecnologia que a gente estamos vendo hoje, mas mesmo assim, sem tecnologia nenhuma, sem ferramenta boa, Noé, ele deu ouvido à voz de Deus e ele foi fazer o que Deus tinha lhe ordenado. Eu tenho para mim, não está no texto da Bíblia, mas Noé falou para aquelas pessoas acerca do dilúvio e elas não aceitaram a palavra de Deus na boca de Noé. Eu tenho para mim que enquanto Noé ele construía a arca, alguém chegava até ele, algum vizinho, algum amigo, algum colega, e eles perguntavam, eu vou fazer uma conjectura, eles perguntavam, Noé, para que esse barco? E Noé vai dizer, olha, Deus resolveu acabar com a humanidade, e quem sabe alguém ria dele, quem sabe alguém debochava de Noé, e Noé continuava obedecendo e trabalhando no projeto de Deus. Quem sabe de repente passou mais dias e algumas pessoas diziam que Noé já estava velho, que Noé já estava gaga, já estava com um problema na memória. Noé deve ter enfrentado, meus irmãos, minhas irmãs, Noé deve ter enfrentado vários preconceitos, mas Noé preferiu deixar de dar ouvido os preconceitos, as afrontas, as calúnias, as risadinhas, para dar ouvido à voz de Deus. E passaram, diz a Bíblia, 100 anos Noé construindo a arca de Deus, o projeto de Deus. E diz a Bíblia que quando a arca está toda pronta, betumada por dentro e também por fora, quando tudo está no seu devido lugar, quando a divisão estão tudo pronta, porque era divisão para cada par de animal, o macho e a fêmea. Foi isso que Deus ordenou. Quando tudo estava pronto,
Quando Noé já tinha construído a grande arca, chegou o dia de Deus, aquele que tem poder para mandar, aquele que tem poder para curar, diga aleluia, aquele que tem poder para transformar. Ele dá uma ordem e os pares de animal, 7 pares de animal limpo e um par de animal imundo, sujo, vai entrando para a arca. E quando acaba de entrar os animais, o macho e a fêmea, chegou a hora daquele que deu ouvido à voz de Deus entrar para dentro da arca. Noé, ele entra com a sua esposa. Noé entra para dentro da arca com as suas noras e também com seus 3 filhos que abraçaram o projeto de Deus. E aí, diz a Bíblia Sagrada, que Deus, ele conhecendo Noé e sabendo que Noé era bondoso, sabendo que Noé era temente, sabendo que Noé poderia abrir a arca ou a porta para salvar alguém, Deus manda um anjo e o anjo sela a arca por dentro e por fora, porque o lugar da arca só era para entrar aquele que obedecia a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A arca foi criada por Deus para entrar aquele que tinha comprometimento com a sua palavra, diga glória a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que quando está tudo no lugar, quando os animais estão dentro da arca, quando Noé e a sua família está dentro da arca, começa as primeiras gotas de chuva. E diz a Bíblia Sagrada, meu irmão, que choveu 40 dias e 40 noites, copiosamente, de maneira que a água do dilúvio foi subindo, inundou tudo e matou todos. Observa bem, eu quero te chamar a tua atenção. O desobediente, aquele que fica por aí cometendo todo tipo de erro, todo tipo de pecado, sem dar ouvido a Deus, a consequência que ele carrega é a morte. Por isso que a Bíblia, por isso que Deus, ele vem nos alertando que o salário do pecado é a morte, mas o amor de Deus é o dom gratuito para a vida eterna. Preste muito bem atenção. Quantas são as pessoas que um dia já tiveram dentro das igrejas? Quantas são as pessoas que um dia já sentaram numa cadeira como essa, num banco como esse, e ouviram a mensagem do patriarca chamado Noé? Quantas são as pessoas que entraram nas igrejas, entraram nos templos, e aí só estava de corpo presente, mas não quiseram ter comprometimento com Deus e nem tampouco com a sua palavra. Aí você me pergunta, pastor, e essas pessoas como estão hoje? Talvez, quem sabe, estão tristes, estão doentes. Quem sabe, pessoas que não deram ouvido à palavra de Deus estão por aí perambulando pela rua. É triste, mas é a realidade. É triste, mas é um fato. Pessoas que ouviram a Deus, que tiveram a oportunidade de abraçar o projeto de Deus. Pastor, qual é o projeto de Deus? É a salvação da tua alma. O projeto de Deus é salvar você e também toda a sua família. O projeto de Deus naquela época era Noé fazer a arca para que quando viessem as águas do dilúvio, eles estavam protegidos. A igreja, o ministério, o templo representa a arca. Quando você entra aqui dentro, você não ouve palavrão. Quando você entra aqui dentro,
Você não ouve falar de fulano e de Beltrano. Quando você entra aqui dentro, você ouve falar de Jesus Cristo, que é o dono da palavra, aleluia. Porque somente Ele salva, somente Ele transforma, somente Ele liberta o ser humano de todo pecado. Diga aleluia. Presta bem atenção. Quantas pessoas rejeitaram a palavra, estão por aí se viciando. Tem relatos de pessoas que ela está envolvida no erro, no pecado, fora da presença de Deus, que ela fala: olha, eu estou aqui, é porque eu não consegui me segurar. Eu estou aqui porque eu não tinha uma comunhão com Deus para rebater o inimigo da minha alma. Mas eu sei que o caminho certo é ouvir, seguir e obedecer a palavra de Deus. Quem sabe, de repente, essa situação que acabei de falar não é a sua. Quem sabe que um dia você estava dentro da arca, no projeto da salvação, e você saiu. Quem sabe, estou falando com pessoas que já adoraram a Deus da igreja, já tocaram o instrumento dentro da casa de Deus, já participou de cultos de vigília, já buscou a glória de Deus, mas aí o pecado, o prato de lentilha foi apresentado, e esta pessoa, esse ser humano que tanto Deus ama, que Deus tem projeto e plano para ele, não aguentou e saiu. E hoje a sua vida está totalmente arruinada. Mas Deus, Ele quer que você volte. Deus, Ele quer que você pare e pense e volte para os braços dele. Observa que tem pessoas que um dia já tiveram no nosso meio, saíram e agora não estão mais vivos em cima desta terra, sim ou não? É triste, mas é a pura verdade. E aqui devemos que falar a verdade. O caminho que a pessoa anda de pecado é um caminho sem volta. O caminho que esta pessoa trilha, aparentemente, parece, entre aspas, que é caminho bom, mas é caminho de lago de fogo, enxofre e inferno. Observa que todo ato errado vai ter as suas consequências, sim ou não? Toda atitude do ser humano errada vai trazer malefício para a vida dele. Por enquanto, eu estou falando de pessoas que tomaram a atitude de abandonar a Deus, de pessoas que estão dentro da igreja, carregando a Bíblia, mas não estão vivendo a Bíblia, de pessoas que andam com a Bíblia, mas lá no seu trabalho, lá no seu comércio, lá na sua vizinhança, age de maneira totalmente obscura e errada. Todos os atos errados, todas as atitudes erradas vai trazer consequência. Agora olha para Noé, olha para o patriarca Noé. Diz a Bíblia que Noé, ele era um homem íntegro, ele era um homem justo, ele era um homem que temia ao Senhor e obedecia a sua palavra. Observa bem que a atitude de Noé no meio daquela geração era uma atitude boa. Como assim, pregador? Noé, ele não carregava mágoa de ninguém. Noé, ele era visto como um homem temente no meio da sua geração. Noé era um homem de oração, ensinava isso
para os seus filhos, para a sua esposa, e consequentemente as suas noras também aprendeu a ser temente a Deus. Por quê? Porque Noé procurava andar com Deus. Noé procurava ler a palavra de Deus. Noé procurava fazer a vontade do Pai. Diga aleluia. Olha, presta bem atenção. Como é bom a gente dar ouvido à voz de Deus. Aquele que dá ouvido à voz de Deus, ele é comparado com uma árvore plantada junto, perto do ribeiro. Vai chegar o dia do calor escaldante, o dia da sequidão, mas aquele que obedece a Deus, ele não vai ser derrotado, ele não vai ser derrubado, ele não vai ser de repente destruído, porque ele está fundado em Deus. Diga aleluia. Ele está apegado à palavra. Olha, aquele ou aquela que procura andar segundo a disciplina de Deus é uma pessoa que o diabo odeia ele. Satanás odeia alguém que anda obedecendo a Deus. Observa bem que a Bíblia, ela vai dizer ainda que o apóstolo Paulo e Silas foram para uma cidade, e aí naquela cidade existia uma menina. Ela adivinhava, ela lia a mão, ela jogava a carta e adivinhava a vida daquela pessoa. Quando Paulo e Silas chegaram na cidade, eles que obedeciam a palavra e andavam em santidade por 3 dias, a menina veio gritando na rua, dizendo: ei, esses homens que passam por aqui, que estão na nossa cidade, são santos homens de Deus. Ela não estava falando mentira, mas Paulo e Silas identificou que aquilo era o demônio tentando colocar, implantar a soberba, o orgulho no coração deles, e eles expulsaram aquele mal que estava na menina. E aí, quando a população viu aquela menina, aquela jovem liberta, não dava mais lucro para os seus senhores, pegaram Paulo e Silas, bateram neles na praça e, além de bater, prenderam na prisão, porque eles libertaram uma jovem adivinhadora. Ei, o diabo fica revoltado quando você lê esta palavra ou lê a Bíblia. Satanás, ele fica irado com a pessoa que ora pela madrugada, porque ele sabe que através daquela oração vai ter resultado. Diga aleluia. O inimigo da tua alma sabe que se você andar segundo a vontade de Deus, Deus, ele vai te abençoar, ele vai te prosperar, ele vai guardar a tua casa. Ei, presta bem atenção, redobre a sua atenção, porque hoje esta palavra vai entrar na tua alma e fixar na tua mente, para você passar a obedecer a Deus. Se é que você está desobedecendo, e se você obedece, continua obedecendo, porque obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Diga aleluia. Observa bem que Noé, ele está agora dentro da arca, e a chuva ou dilúvio começa a descer, e de repente a arca começa a balançar. Agora pensa comigo, quantas pessoas naquele tempo debocharam de Noé e agora estão fora da arca morrendo afogados. Quantas pessoas naquele tempo chamaram Noé de vários nomes e agora estão fora da arca morrendo. Quantas pessoas naquele tempo de Noé pensavam que Noé
estava caduco, e agora Noé está dentro da arca salvo, e quem criticou Noé está fora, morrendo afogado. Olha como é bom a gente procurar obedecer a Deus. Olha como é bom você estar ouvindo a palavra do bom mestre. Diga aleluia. Quantas pessoas naquele tempo viram Noé como um fanático religioso, mas não era. Noé não era fanático religioso. Noé, ele era um homem obediente à palavra de Deus. E isso não tem nada a ver em ser religioso. Religioso é aquele que mata pela religião. Noé, ele não matava pela religião. Noé, pelo contrário, ele pregava a palavra da salvação. E muitos não quiseram dar ouvido. Noé, naquele tempo, ele procurava mostrar para a família dele o benefício de obedecer a Deus. E aí, com certeza, quando ele falou, Deus mandou a gente fazer a arca, prontamente todos os componentes, todas as pessoas da família disseram, vamos fazer a arca. Se Deus mandou, vamos obedecer. Por isso que a Bíblia, ela vai dizer que Noé, os seus filhos, as suas noras e também a sua esposa construíram a arca, porque foram obedientes à palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa com você, e é muito sério. Deus, ele é um Deus amoroso. Deus, ele é um Deus cuidadoso. Deus é um Deus que protege. Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus que transforma. Deus é um Deus que liberta. Mas você não pode esquecer que está escrito na Bíblia que Deus, ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aquele que não tem, Deus também não tem compromisso de fazer nada por Ele. Porque Deus, Ele é santo, Ele não se mistura na imundície. Deus, Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ou você obedece para ser salvo, ou você desobedece para poder ir para o lago de fogo e de enxofre. Esta é a palavra desta noite. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você nesta noite. Olha, é melhor dar ouvido o que Deus tem falado. Pecador nós somos, mas diz a Bíblia Sagrada que Deus ama o pecador, mas Deus não concorda e nem aplaude ninguém que anda no pecado, na imundície, no erro. Quantas pessoas no dia de hoje já foram enterradas, e diga-se de passagem, pessoas essa que um dia ouviu uma palavra como essa e não valorizou o que ouviu. Quantas pessoas estão de repente detrás de uma grade e ouviram uma palavra como essa e não valorizaram? Quantas pessoas estão no leito de morte, de dor, e ouviram uma palavra de correção e não valorizaram? Ei, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Você que é a igreja, eu sou a igreja. Deus está falando hoje, então escuta, ouve e pratica. Porque o praticar a palavra de Deus, o obedecer, vai trazer benefício para a sua vida. Diz a Bíblia Sagrada, para a gente terminar, que a água do dilúvio subiu tanto que todos morreram afogados. Somente Noé e a família dele,
estava dentro da arca. É por esse motivo que estamos aqui, pregando a palavra como um dia Noé pregou na sua geração. Diga aleluia. Estamos aqui toda quinta-feira adorando a Deus, glorificando a Deus, ensinando para você dentro da Bíblia que é melhor obedecer a Deus, porque obedecer vai ter as suas recompensas. A Bíblia Sagrada, ela nos afirma que Paulo e Silas foram jogados na prisão, foram apanhados e levados para uma praça e lá foram açoitados. Mas dentro da prisão, diga aleluia, dentro da prisão, mesmo com o corpo todo arranhado, chicoteado, diz a Bíblia Sagrada que Paulo e também Silas estavam adorando a Deus, estavam glorificando ao nome do Senhor, de maneira que Deus, Ele dá um sopro, e aí entra naquela prisão um terremoto, e o terremoto quebra tudo, o terremoto faz os ferros revirar, e aí Paulo e Silas não fugiram, mesmo com a prisão quebrada, mesmo com a prisão destruída, eles não fugiram. O carcereiro viu aquilo tudo quebrado, imaginou que todos presos tinham fugido e pegou a espada e já ia se matar. Ele falou: ei, não faça isso, os ferros estão retorcidos, a prisão foi toda quebrada pelo sopro de Deus, mas a gente não fugimos, estamos aqui. Quando o carcereiro ele ouve aquilo, a primeira atitude é cair de joelhos, diga aleluia, porque eles viram a unção de Deus na vida de Paulo e Silas. E a pergunta do carcereiro é essa: varões Galileu, o que eu faço para herdar a vida eterna? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Deus quer salvar a tua família, Deus quer salvar o teu filho, Deus quer salvar o teu casamento, Deus quer salvar a tua parentela. Mas para isso é necessário ter uma vida com Deus, ter uma vida de obediência à palavra de Deus. É necessário você praticar e fazer como Noé fez, ser um ser humano íntegro, um ser humano que se desvia do pecado, da aparência do mal. É necessário andar em santidade, e que todos da tua geração, da nossa geração, possa ver que o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida, e eles possam também aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Lembrando para as pessoas aqui das nossas redes sociais, olha, dia 22 está se aproximando, dia 22 agora de abril está se aproximando. Vamos começar 21 dias de oração à meia-noite. Vamos começar 11h30 da noite. Vou trazer uma mensagem para você. Quando chegar meia-noite, eu estarei orando por todos vocês na live do YouTube, ao vivo, dia 22 de abril. Você não pode perder. Deus, Ele quer fazer coisa grande em favor da sua vida. Fiquem todos na paz, no nome de